noite a todos. Griórides é um pouco isso, viu, gente? Essa agitação, essa alegria, esse amor ao próximo e, principalmente, a todos do grupo. Nós formamos um grupo muito harmonioso, muito maravilhoso. Bom, meu nome é Cleonice, eu sou fundadora e diretora-geral da Associação Griórides, os Contadores de Histórias. Hoje, de um modo muito especial e carinhoso, queremos acolher a todos vocês. Muito obrigada pela sua presença, com a sua participação na vida do nosso grupo. Esse trabalho conosco é bastante interessante, bastante oportuno, porque nós precisamos da ajuda de vocês para a divulgação do grupo e para divulgar também a amorosidade que nos impele a fazer um trabalho bastante amoroso junto aos hospitais, às crianças e idosos por nós atendidos. Hoje, a Associação Griórides completa 10 anos. A nossa fundação foi 6 de junho de 2003, portanto, estamos com 10 anos de trabalhos. E nós temos hoje 150 voluntários, divididos por 18 hospitais de Campinas e região. Com esse número de voluntários, nós temos mais ou menos um atendimento de 1.000 idosos e crianças por mês. É um trabalho bastante fecundo, é um trabalho que tem dado assim, resultados maravilhosos. Mas hoje nós estamos aqui reunidos por um motivo muito especial. Além de participar para vocês dos nossos projetos, nós temos como projeto inicial do grupo o treinamento e seleção de voluntários para que eles possam atuar junto às crianças e idosos dos hospitais e casas de apoio. Vocês sabem que é um trabalho que, se nós chegamos ao lado do leito das pessoas que estão internadas, então, nesse momento, nós temos que ter um cuidado muito amplo, nós temos que ter muita amorosidade, muito respeito por aquela família que está com uma pessoa internada. Bom, este é o nosso objetivo principal, o objetivo com o qual nós começamos a funcionar, há 10 anos atrás. Ao longo desse tempo, alguns outros projetos foram sendo acrescentados. Nós temos, com os nossos voluntários, o nosso festival, que todo ano também se realiza, no mês de setembro, não é, Su? A Su coordena esse projeto, e nós temos também outros projetos. Um deles, que é o Doe Palavras de Natal, que são as pessoas enviando mensagens por internet, e nós compilamos todas essas mensagens e distribuímos para os hospitais. O primeiro ano, nós atendemos somente ao HC. Este ano que passou, nós já tivemos assim, a oportunidade de aumentar o número de hospitais, Mário Gatti, PUC, o HC também, o HC é a Unicamp, né? Então, nós já pudemos ter assim, um número maior de pessoas atendidas. E vou dizer para vocês, são mensagens amorosas, mensagens lindas, que todo o Brasil manda para nós. Nós tivemos mensagens até de pessoas do exterior mandando palavras de Natal, que nós enviamos para os doentes nessa ocasião. Agora, hoje nós estamos reunidos assim por um momento bastante especial, que é o projeto Ouvimos Histórias de Vida. Um projeto que começou com a colaboração da Larissa. Achei que ela estava aqui, tá? Mas não está, já sumiu. Está aqui na frente. Bom, a Larissa começou esse projeto conosco o ano passado, e nós tivemos 3 edições. A primeira foi um projeto piloto feito no Lar dos Velhinhos, que vocês devem ter visto algumas fotos que estão sendo reproduzidas aqui na tela. Começamos esse projeto no Lar dos Velhinhos e ouvimos histórias belíssimas de vida de pessoas que, assim, desamparadas da sociedade, e houve uma interação muito grande com o nosso projeto e com as pessoas envolvidas. Aí nós ousamos um pouco mais. Fizemos a nossa primeira apresentação oficial no Largo da Catedral. Um projeto maravilhoso que, o ano passado, quando foi feito, no mês de julho, coincidiu com o aniversário de Campinas, e houve uma divulgação do projeto pelos jornais, pela mídia, em função do atendimento exclusivo que nós demos. Bom, depois fizemos um outro projeto, que foi no Largo Carlos Gomes, também com o público passante. Então, há uma interação.
Mas a todo esse projeto, a tudo isso que eu estou falando aqui, nós precisamos de uma ajuda que hoje nos vem através de pessoas maravilhosas que vai nos fazer assim entender o sentido da importância de ouvir. Nesse projeto nós não falamos, mas temos necessidade de ouvir, porque as pessoas precisam quem as ouça. Então, estamos à disposição e hoje estamos convidando vocês todos a participarem dessa, pelo menos tomar conhecimento desse projeto, que será dia 13 de julho, no Largo da Catedral, das 9 às 13 horas. Bom, falando melhor nesse assunto, muito, muito melhor que eu, nós temos presença de convidados ilustres. Por favor, professor Regis de Moraes. Professor Regis de Moraes é licenciado em Filosofia e Ciências Sociais, mestre em Filosofia Social, doutor e livre docente em Filosofia e História da Educação, professor titular aposentado da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, e ex-professor convidado da PUC do Chile. Há mais um dado, professor, que eu vou lembrá-lo, não sei se o senhor está lembrado disso. O senhor assinou a nossa ata de fundação. A tudo isso, nós somos agradecidos, por favor, a sua presença. Obrigada, professor. E também teremos a palavra da psicóloga, psicanalista, Renata Falivene. Ela é membro analista da Associação Campinense de Psicanálise, graduada em Psicologia pela PUCamp e mestre em Psicologia Clínica pela Psicanálise da PUC São Paulo. Por favor, Renata. Obrigada, Renata. Bom, eu os deixo em ótimas companhias. Naturalmente, são duas pessoas bastante respeitáveis, que merecem ser ouvidas por todos nós e temos muito a aprender com eles. Larissa, eu tenho a impressão que o próximo projeto, Ouvimos História de Vida, vai ser um sucesso. Muito obrigada aos dois. Professor? A ordem? A ordem? Primeiro o professor começa, por favor. Antes de tudo, quero que recebam meu cumprimento, e um cumprimento assim especialmente feliz, primeiro por estar junto a pessoas simpáticas como todos que estão aqui, e também porque houve essa lembrança que me foi passada de uma maneira muito grata pelo Alexandre, que foi um dos primeiros contadores de história. Ele me ligou de São Bernardo do Campo para me dizer: você lembra que você assinou a ata de fundação dos griotes? Então, fiquei muito feliz com isso e, principalmente, com o convite da instituição. Hoje é uma instituição do sentido rico da palavra, a instituição dos griots em francês, nós abrasileiramos para griotes. Então, o tema que foi pedido de reflexão para esta noite é o tema a importância de ouvir. A importância de ouvir. Primeiro, eu entendo que não é um tema que deva ser tratado com frias elegâncias científicas ou filosóficas. Ele é muito mais um tema que exige sensibilização humana. O tema do escutar, o tema de ouvir o semelhante. No entanto, apenas como curiosidade, eu colocaria de início realmente uma curiosidade etimológica, porque o verbo latino audire, que dá origem ao verbo português ouvir, significa, no latim, captar sons e ruídos do ambiente. Ponto. E o verbo latino auscultare
que dá origem ao verbo português escutar. Esse significa ouvir atentamente sons, ruídos e vozes dos semelhantes com interesse. Então, ouvir é uma palavra mais elegante para o nosso tempo, mas não é a mais correta aqui. Na verdade, etimologicamente. Agora, na linguagem comum, na linguagem coloquial, na linguagem de todas as horas, esses verbos já foram transformados em sinônimos. Então, escutar ou ouvir, tanto faz. Eu coloquei mais como uma curiosidade isto aqui nessa abertura. De modo que deixemos os detalhes um pouco de lado e vamos buscar a essencialidade do tema. A importância, seja de escutar, seja de ouvir. Contextualizando primeiro, vamos ter muito claro o óbvio, porque às vezes o óbvio é o mais difícil de a gente ter tão claro assim. Estamos em plena sociedade de consumo. Sociedade de consumo que, se quisermos dela uma conceituação breve e sábia, devemos pegar essa conceituação breve e sábia de Dom Pedro Casaldáliga, ex-bispo de São Félix do Araguaia, grande poeta espanhol, que conceituou a sociedade de consumo como aquela sociedade na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. Porque as pessoas na sociedade de consumo na qual vivemos são avaliadas pelo quanto podem consumir e, eventualmente, exibir. Então, pensemos nos desempregados. A grande massa de desempregados que, primeiramente, vive um drama material, que os seus recursos, quando há uma pequena acumulação deles, eles vão se acabando, vai ficando grave a situação material da pessoa ou da família, mas pensemos mais ainda no drama psíquico, psicológico, que é vivido pelos desempregados. Porque, na medida em que eles não podem consumir, eles não têm recurso econômico financeiro, eles não têm finanças para consumir e, como eu disse, eventualmente exibir, os desempregados vivem um drama muito sério, que é sentirem-se rebotalhos da sociedade. Eu já tive diálogo com desempregados que me disseram que o drama psicológico é pior do que o drama material. O drama psicológico vivido por eles é pior do que o drama material. Não há como negar que, mesmo no desenvolvimento da sociedade de consumo, isso no Brasil especificamente, é mais coisa da segunda metade do século recém-vindo, do século XX, no desenvolvimento da sociedade de consumo, seguiu desenvolvendo-se com a sociedade de consumo um acontecimento luminoso que teve início em 1900, o último ano do século XIX, quando o físico alemão Max Planck começou a publicar seus primeiros pequenos artigos sobre energia quântica. E aquilo tinha muito mais importância do que o próprio Max Planck conseguia ver. Então, isso significou o início de uma coisa que hoje é chamada de revolução científica contemporânea. Uma revolução científica que teve consequências tão extraordinárias que, se a espiritualidade nos era trazida anteriormente por freiras, por padres, por pastores, por pregadores, hoje a espiritualidade nos surpreende
em bandejas, em salvas de prata trazidas pelos prêmios Nobel de Ciência. De sorte que, embora no desenvolvimento da sociedade de consumo, repito, no Brasil, segunda metade do século XX, quando terminada a Segunda Guerra, embora isto, não podemos negar enormes avanços científico-tecnológicos que também vêm acontecendo por todo o século XX, na segunda metade do século XX, e estão acontecendo no presente momento em que se inicia, aparentemente, o século XXI. Por que eu digo aparentemente? É que eu tenho uma ideia que eu já cansei os meus amigos de ouvi-la. E vou inaugurar o cansaço com vocês aqui. Nós estamos em 2012 e eu tenho uma interior certeza de que o século XXI não começou ainda. Porque se os historiadores dizem que o século XX começou em 1914, porque nada era diferente, até 1914, nada era diferente do século XIX, eu pergunto a vocês, o que há de diferente agora do século XX? Nós estamos vivendo na zona de arrebentação dos piores vagalhões dos equívocos do século XX. 2 guerras mundiais, 82 conflitos armados, 13 genocídios. E nós estamos vivendo na zona de arrebentação desses vagalhões. Então, eu disse aparentemente iniciado o século XXI, por causa da minha convicção que não tem que ser de mais ninguém. A ideia não é convertê-los ao meu ponto de vista. O fato é que, diz Hans Magnus Enzensberger, é um pensador alemão, Magnus Enzensberger diz assim: de que vale termos tantos gigantes tecnológicos e tantos pigmeus morais? Tantos gigantes tecnológicos, realmente figuras gigantescas da tecnologia, e tantos pigmeus morais. E nós estamos vendo esta coisa sendo reclamada nas ruas, agora, no nosso país, que esteve dormindo em berço esplêndido e finalmente está acordando, apesar dos equívocos que também permeiam tudo o que está ocorrendo. Então, essa sociedade de consumo, ela nos mostra uma espécie de sonambulismo social. Andamos na rua e há pessoas sonâmbulas atrás de dinheiro, há pessoas sonâmbulas atrás de garantia do emprego, há pessoas sonâmbulas atrás de uma paixão, há pessoas sonâmbulas atrás de sexo, e a gente olha e fala, mas está todo mundo dormindo. É estranho esse sonambulismo. O fato é que é nesse clima de sonambulismo, e aqui chegamos ao cerne do tema desta noite, é nesse clima de sonambulismo que as pessoas não estão conseguindo ser escutadas ou ouvidas, às vezes nem dentro das suas famílias, nem dentro das suas residências. Afinal, sendo uma característica da sociedade de consumo o egocentrismo, não podemos esquecer que todo egocentrismo é imoral, porque ele é o descaso pelos semelhantes, ele é a imposição ao semelhante de solidão, e nós não percebemos que, impondo ao semelhante solidão, estamos ficando solidários também. Então, alguns aspectos do escutar ou do ouvir. Uma psicóloga norte-americana, Sandra Butler, ela conseguiu uma verba muito significativa para realizar uma pesquisa que queria há muito tempo. E, quando ela conseguiu essa verba, ela conta na introdução de um extraordinário livro intitulado A Conspiração do Silêncio, o Trauma do Incesto. Na introdução desse livro, Sandra Butler diz o seguinte, falou assim, olha, eu primeiro quis fazer uma coisa quase de brincadeira,
coloquei no melhor jornal da minha cidade um aviso de que a doutora Sandra Batter, pelo telefone tal em que as entrevistas deveriam ser agendadas e no endereço tal dessa cidade, está à disposição para ouvir assediados sexualmente e assediadores, abusados e abusadores. Ela diz na introdução que fez isso quase como uma brincadeira, mas levou um enorme de um susto quando ela viu a quantidade de ligações que acabou essas ligações sendo feitas para o seu consultório, tanto de sexualmente assediados como de desesperados assediadores, todos revelando um grande sofrimento na sua voz ao se entenderem com ela ao telefone. Tanto que o livro que eu acabei de citar, Conspiração do Silêncio, Trauma do Incesto, ela teve a inteligência de escrever só a introdução. E todos os capítulos são degravações, naturalmente com outros nomes, mas degravações de depoimentos feitos, metade do livro por abusados sexualmente na infância, na adolescência, e a segunda parte de depoimentos de abusadores. E a gente fica, ao terminar de ler o livro, sem saber quem é que sofria mais. Lendo os depoimentos, quem é que mostrava mais desespero nas suas palavras e, nas suas narrativas. Não é? Isso para dizer a vocês como as pessoas estão precisando de ser ouvidas, como as pessoas estão precisando de ser escutadas. O filósofo alemão Martin Heidegger, que nos legou importantíssimos textos sobre comunicação humana, ele diz, em um dos seus mais belos textos sobre comunicação humana, ele diz, porque o ser humano é um ser que fala. E eu acrescentaria, e como fala? Não, porque nós falamos na vigília, acordados. Falamos. Depois dormimos e sonhamos e falamos. E nós falamos tempo integral. Né? Então, o ser humano fala bastante. Mas Heidegger diz por quê? Heidegger diz, para existir, o ser humano precisa falar. Para existir, o ser humano precisa se comunicar. A expressão latina ex sistere, que dá origem ao verbo existir, essa expressão latina significa colocar-se para fora de si ou comunicar-se e receber as comunicações. Então, é preciso nós sempre termos muito claro que, eu digo nós profissionais, que queremos ouvir o nosso semelhante, porque eu pratico isso há 18 anos, eu participo de um trabalho voluntário, há 18 anos, a minha tarefa principal é ouvir, é escutar o meu semelhante. E aprende-se demais nesse tipo de trabalho. E a primeira coisa que eu comecei a perceber, logo nos primeiros tempos de atendimento, porque um amigo, que era executivo da Pirelli, e que participava desse grupo, um grupo cujo trabalho se chama Aconselhamento Individual e Familiar. Um amigo, que era executivo da Pirelli, ele me disse, escuta, eu queria muito convidar você para atender junto conosco. Nós somos 14 pessoas, você venha conosco, seja a 15ª pessoa. E eu disse, olha, o nome dele era Hildo Benzi. Eu falei, Hildo, você está bom da cabeça? Quem foi que falou para você que eu sei receber as pessoas, que eu sei ouvi-las, que eu sei lá, encaminhá-las de alguma forma? Ele disse, não, você que está ruim da memória. Porque eu tenho 10 anos mais do que você, mas eu fui seu aluno no curso de filosofia da PUC Campinas.
Nossa, me caiu uma ficha enorme. Realmente ele tinha sido meu aluno. E aí ele completou assim, eu sei quem eu estou convidando. Eu falei, espero que saiba, porque a responsabilidade é sua. E disse a ele, falei, Rildo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como nas empresas, 3 meses de experiência. Se no final de 3 meses os retornos forem muito bons, se eu estiver muito feliz com o que eu estiver fazendo, continuo. Caso contrário, se você souber que eu peguei meu bonezinho e fui embora, você já sabe que a coisa desandou, não deu certo. E estou lá há 18 anos. Estou lá há 18 anos. E eu ia iniciando a dizer o seguinte, uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber é que o ser humano tem várias linguagens. O ser humano fala com a sua postura corporal, linguagem total do corpo. O ser humano fala muito eloquentemente com a sua linguagem gestual. O ser humano fala enfaticissimamente com a sua linguagem facial. Não é à toa que assistindo teatros, filmes ou novelas, a gente escuta a pessoa dizer, fale isso olhando para mim. Porque os neurologistas dizem que quando uma pessoa mente, os primeiros músculos que ela perde o controle dele são os músculos dos olhos, dos globos oculares. Então, já viu uma criança quando está mexendo num aparelho, que a gente entra e fala, você está mexendo aí? Eu falo, não, os olhinhos circulam. Então, essas linguagens todas, às quais se acrescenta, naturalmente, uma coisa muito rica, que é a fala, e também uma coisa muito rica, mas essa para outros momentos, que é a escrita, todas essas linguagens, elas precisam ser levadas em conta quando nós nos dispomos a escutar o nosso semelhante. Eu tive professores que chegavam na sala de aula, parecia que eles tinham medo dos alunos. Chegavam na sala de aula empertigados, durinhos, assim, com os livros na mão, punham os livros em cima da mesa e fiquem à vontade, e ninguém ficava. Porque eles não estavam absolutamente à vontade. A linguagem corporal não dizia isso, que eles estavam à vontade. E ficava muito difícil para os alunos ficarem também à vontade. A linguagem da postura corporal. A linguagem gestual. Há pessoas que não conseguem gesticular. Ou elas encruzam os braços e prendem as mãos na região das axilas, e aí falam, ou elas esfregam uma mão na outra, e vão falando para não gesticular. Pessoas reprimidas, naturalmente, e muito reprimidas. Então, a gente tem que começar a ir decodificando a linguagem corporal, a linguagem gestual, a linguagem facial, Jesus. É uma coisa extraordinária. Nós aprendemos essa decodificação, porque os olhos são realmente a janela da alma. São realmente a janela da alma. Precisa ser uma Fernanda Montenegro da hipocrisia para convencer alguém de uma mentira, olho no olho. Não é? Pois bem, para escutarmos os semelhantes, então, repito, é preciso atentarmos às suas múltiplas linguagens. Escutarmos ou ouvirmos com interesse e, ao mesmo tempo, discrição. Não é aquele interesse que a pessoa está falando, que até assusta, e a pessoa aí para de falar. Mas interesse, que ela sinta a verdade desse interesse, mas haja muita discrição, alinhamento da pessoa que escuta. As palavras, meus queridos ouvintes, amigos presentes nesta sala, as palavras são liberações físicas de fortes energias psíquicas. São liberações físicas de fortes energias psíquicas. Então, objetivando a escuta humana,
precisamos fazer uma distinção importantíssima entre coexistir, coexistere, no latim, é simplesmente estar um ao lado do outro. Então, nós podemos encher uma grande sala de cinema numa metrópole como São Paulo e ninguém estar interessado em ninguém naquele ambiente, apenas no filme. Coexistere, coexistir. É uma coisa pobre. Convivere, que também vem do latim. Eu gosto muito de etimologia, me desculpe o excesso, mas convivere significa viver com, porque eu quero, eu desejo partilhar a existência, eu desejo partilhar o viver. Conviver, portanto, é infinitamente mais rico do que coexistir, naturalmente. A convivência é sempre uma relação eu-tu. Nunca é uma relação eu-isso ou eu-coisa. O outro, um filósofo austríaco, que é meu tio, de tanto que eu gosto dele, né? Já morreu em 1965, Martin Buber. Martin Buber dizia assim, no alemão, eu é uma pequenina palavra, ich, mas que eu posso falar com uma parte do meu ser. Tu é uma palavra menorzinha ainda, du, mas que eu só posso falar com o meu ser inteiro. Não há meio tu. Ou é tu, ou é coisa. Ou é tu, ou é objeto. Ou é relação humana, ou é relação objetal. Relação de convivência ou relação de mera coexistência. Pierre Teilhard de Chardin, um sacerdote jesuíta que marcou profundamente o século XX com seu riquíssimo pensamento. Ele era arqueólogo, paleontólogo, teólogo, filósofo, o padre Pierre Teilhard de Chardin. E, como as ideias dele se mostravam muito revolucionárias, a Companhia de Jesus o exportou para o deserto de Gobi, na China. Exilou o padre Teilhard de Chardin para o deserto de Gobi, na China, para participar das escavações, o que para ele foi bom, que ele participou de um dos maiores êxitos antropológicos do século, que foi a descoberta do Homo pequinensis. Mas ele esteve lá até que o Papa João XXIII foi sagrado Papa, tomou posse, imediatamente ele ordenou à Companhia de Jesus que trouxesse aquela brilhante figura de volta da China para a Europa. Mesmo assim, a Companhia de Jesus judiou muito dele, porque ele só teve as suas obras publicadas póstumamente. Teilhard de Chardin. Mas uma das obras dele, publicadas póstumamente, que se chama uma obra linda, intitulada O Meio Divino. O Meio Divino, ele conta que, certa noite de sábado, todo o acampamento de arqueólogos e paleontólogos e os operários todos buscaram cidades vizinhas para divertimento. E ele disse que, propositadamente, quis ficar absolutamente sozinho naquele imenso deserto dentro da barraca dele. E ele se propôs, hoje eu vou dar um mergulho em mim mesmo. Eu hoje quero descer dentro de mim mesmo e ver o que acontece nisso. E ele então diz que começou a descer em si mesmo por um terreno arenoso, áspero, um terreno áspero. Esse terreno depois se transformou em lamacento, foi ficando mais difícil, e ele descendo, e descendo em si mesmo, até que ele pisou um terreno pedregoso, com pedras difíceis, pontiagudas, e ele chegou, diz ele, eu senti que estava à beira de um abismo. Então, eu encostei numa simbólica rocha que havia dentro de mim, e transido de medo, desesperado de medo, eu fiquei ali encostado.
foi quando eu ouvi uma voz que me disse: não temas, sou eu. Então, Padre Teilhard de Chardin dizia que se nós, convivendo conosco próprios, porque o poeta Mário de Andrade dizia: por hora sou 300, 340, um dia serei um. Não é? Então, a minha esposa, que está aqui comigo, ela disse para mim: mas como você fala sozinho? Eu falo. O Regis me dá um trabalho. Às vezes ele toma as resoluções, aí eu tenho que dizer: não é por aí, Regis, e tal. Eu não sei quantos eu sou, mas eu sei que convivemos conosco próprios, convivemos com os nossos semelhantes, com os muito próximos de nós, com aqueles que nós queremos aproximar de nós. Não é? Então, Teilhard diz: ouvirmos-nos é fundamental. Quem se ouve e quem ouve o semelhante acaba ouvindo o DNA de Deus. Essa é a expressão de Teilhard de Chardin. Acaba ouvindo a marca divina que há em todo ser humano. Me perdoe, materialistas, que por acaso aqui estejam, mas eu estou falando do meu lugar de fé, não é? Eu já vou longe demais na minha fala, mas estamos caminhando para concluir, e não é demagogia, vou concluir mesmo. Nesse meu trabalho de voluntariado, que eu expliquei aos amigos e às amigas, eu constatei que escutar o semelhante é constituído por um conjunto de princípios, dos quais eu já caldeei 4 que estão anotados nas minhas coisas. Primeiramente, o princípio de escuta mesmo, o desejo, a vontade de escutar com atenção e com interesse pessoas que queiram colocar as suas vidas com a amável confiança que tenham em nós. O princípio da escuta. Mas o princípio da escuta exige o princípio de empatia. Empatos, já venho eu de novo com etimologia, né? Diz que o filósofo é aquele sujeito muito chato, que cada 10 palavras que ele fala, 3 é grego e 2 latim. Então, o segundo princípio, o princípio de empatia, empatos é saber sofrer com o outro, mas não é cair em lágrimas, esgadanhar os cabelos, não, colocar-se no lugar do semelhante, sentir a intensidade daquela vida, seja nas suas alegrias, seja nos seus risos, seja nas suas grandes tristezas, mas sentir a intensidade daquelas vidas. Então, o princípio da escuta implica o princípio da empatia. O princípio da empatia é o princípio da compassividade. Vejam que não é piedade. Piedade é uma coisa vertical. Quem está em melhor situação tem piedade de quem está em pior situação. É uma coisa vertical. Compaixão, não. Compaixão é horizontal. Todo ser humano é digno de compaixão. Somos todos frágeis, somos todos falíveis, temos as nossas imperfeições e sabemos disso. Então, todo ser humano é digno de compaixão, que é exatamente o que leva à empatia. Não é? Um terceiro princípio, o princípio do cuidar. Estou até agora com vergonha de falar em etimologia. Mas, no latim, caritate, no latim, deram origem à palavra caridade, no português, e que é uma palavra meio jogada ao pó da estrada, por causa de certos assistencialismos equivocados que mancharam a existência dessa palavra. No entanto, no latim significa cuidar amorosamente. Não tem nada a ver com beijinho e tapa no ombro, e nem abraços forçados.
tem a ver com a verdade do interesse que alguém demonstre ao escutar o seu semelhante, ao estar com ele lado a lado no mundo. E um quarto princípio, o princípio de responsabilidade. Mas não que lá no Largo da Catedral, depois de 15 ou 20 minutos que se escuta a narrativa de uma vida, a gente leve para casa a pessoa e cuide dela. Né? Não é isso. Responsar é responder. Imagina quando a pessoa termina de contar a sua vida e a gente diz assim, muito bem, a senhora já contou, agora dê licença para o próximo. Isso é uma violência. É uma violência. E não é o tempo que se dedica que importa. É a verdade do que se diz que conta. Muitas vezes, depois de ouvir uma pessoa durante 30, 35 minutos, eu disse a ela, estou admirado ouvindo a sua história, mas ao mesmo tempo estou muito feliz, porque eu sinto na senhora, ao par de muito sofrimento, muita força interior. A senhora vai sentir essa força. Uma coisa toda. Duas frases. O que não pode é ficar irrespondida, né? Toda aquela história que nos é amavelmente apresentada, confiantemente apresentada. Alguma coisa precisa ser dito àquela criatura. A verdade do interesse que temos quando ouvimos ou escutamos os nossos semelhantes. Então, eu peço a minha querida Renata, que eu conheci agora há pouco, mas já achei tão simpática. Eu peço a minha querida Renata licença para encerrar, porque diz que mineiro que não conta caso é mineiro degenerado. E eu sou mineiro. E eu, então, preciso terminar. Houve um congresso de transpessoalistas num hotel muito bonito aqui em Campinas. Agora esqueci o nome do hotel, olha só. E o doutor Ricardo estava lá comigo. Lembra o nome do hotel? Monreale. Por isso que é bom ter mano novo perto de mano velho. Muito bem. Então, nesse hotel Monreale, eu me lembrei, o tema era sobre, todo o congresso era sobre o amor. E eu me lembrei de contar, de recontar com as minhas palavras, uma das páginas mais lindas da história do budismo, que diz que, quando Buda, há muito tempo, já tinha ido embora do reinado do rei Suddhodana, o pai dele, já tinha ido embora de Kapilavastu, no seu cavalo branco Kentaka e tal, já tinha ido embora e já há muitos anos buscava pelas florestas e pelas pequenas aldeias a iluminação. E esse homem alcança uma incomum iluminação. E uma tarde, ele estava dentro da sua cabana, uma cabana extremamente simples, e ele escuta uma voz de mulher que o chamava, com desespero na voz, do lado de fora da cabana. E ele então sai, e uma mulher simples, desgrenhada, e assim, quase parecia destruída, essa mulher disse, mestre, eu vim procurá-lo, porque eu sou uma mulher do povo, que nunca teve nada de seu, que nunca teve nada bom e importante na sua vida. E aqui nos meus braços está o meu único filhinho morto. E eu vim procurá-lo, porque, mestre, não haverá nenhuma razão para eu continuar viva se eu não puder contar com o meu filhinho. Eu vim procurá-lo para perguntar se tem um modo de ressuscitá-lo. Buda estendeu os braços e disse, me dê sua criança nos meus braços. Ela entregou a criança, ele abraçou assim junto do peito,
e disse a ela: a senhora está vendo aquela cabaça, uma vasilha, né? A senhora está vendo aquela cabaça? É uma cabaça grande, mas nós vamos precisar de arroz para as oferendas. Eu falei, até quando eu cheguei nesse ponto, falei, está esquisito isso. Nós vamos precisar de arroz para as oferendas. Ela foi, pegou a cabaça e disse: aqui na região se come arroz de pouquinho, vão dar de pouquinho. Ele falou: não tem importância, a senhora me traga cheia essa cabaça. E ela foi. Ele entrou com o corpinho do menino. Na tarde do dia seguinte, perto do pôr do sol, ela o chama de novo do lado de fora. E havia uma entonação totalmente diferente na voz dela. E ele sai e ela lhe diz assim: mestre, aqui está a cabaça cheia de arroz, cheinha. Só que agora, eu venho lhe pedir uma coisa muito diferente. Eu andei por tantas aldeias, eu visitei tantas casas, que agora, mestre, eu sei que não sou a única mulher a sofrer no mundo. O Buda fez o gesto búdico, dedicando aquele momento a toda a humanidade, porque, pensou ele, uma mulher simples, do povo, que em 24 horas, ou nem isso, se ergueu do amor particular e possessivo à condição do amor universal, esta mulher escuta o mundo. Muito obrigado. Então, agora eu vou embora, porque não precisa mais nada. Né? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, uma honra, um privilégio participar desse bate-papo com o professor Regis. Que delícia isso, não é? Não sei. Bom, de novo, agradecendo o convite de vocês, fiquei me perguntando, para preparar, né, alguma coisa para contribuir para a questão que vocês se colocaram, né, o que significava falar sobre ouvir para narradores. Eu chamei isso intimamente de o paradoxo Griots. Um paradoxo assim, muito simpático. E o primeiro ponto que chama atenção, né, pensando nisso que aparentemente é um paradoxo, é observar como narrar e ouvir são experiências absolutamente indissociáveis, porque elas se sustentam. Né? É preciso que alguém ouça quando alguém fala, para que essa fala se realize. Né? Então, tem uma beleza, né, em vocês quererem pensar sobre ouvir. Eu achei que tem uma beleza nisso. Né? São pessoas que falam e querem ouvir. Bom, é bonito. Né? Naturalmente que isso me pega, que é uma palavra que eu gosto, depois eu vou falar dessa palavra com vocês, me pega particularmente porque o meu ofício é escutar. Então, para mim, é um gesto muito simpático, né? Quando vocês querem pensar sobre ouvir. Na chamada que vocês fizeram, interna, né, tinha uma observação que eu achei muito interessante, era assim, bom, quantos de nós, às vezes, lá, num hospital, não temos que escutar uma pessoa, né? Temos que ouvir, na verdade, por causa de um filho doente, angustiados, um pai e uma mãe por causa de um filho doente. Né? Então, eu pensei
que queria começar dizendo para vocês que o convite indica a dificuldade que nos faz ter que parar para pensar sobre ouvir. Então, tem uma dificuldade, por isso que a gente tem que parar para pensar, senão não tinha que parar para pensar, né? E fiz uma observação que o senhor já explorou, e eu vou só mencionar, mas é que, justamente, se é preciso parar para pensar sobre ouvir, é porque não se trata de ouvir, se trata de escutar. Né? Porque ouvir é isso. Né? Ouvir é o que eu consigo fazer só porque eu tenho ouvidos, aparelho auditivo. Nasceu, ouve. Né? E escutar é uma outra operação psíquica, né, que implica em outro tipo de esforço. E aí sim, esforço. Né? Porque ouvir é automático. Escutar significa, então o professor Regis já apontou etimologicamente, escutar significa ouvir com atenção. Então, implica num ato de vontade. Implica em que eu tenha o desejo de. Do contrário, eu não escuto. Eu ouço, mas não escuto. Né? Então, vocês estão se perguntando, né, sobre a importância de saber ouvir. Quando fala saber ouvir, então tem que saber. Então, estamos falando de escutar. Né? O que é saber escutar? E aí eu penso que essa é a questão. Né? Que fazendo esse pequeno deslocamento do ouvir para escutar, é a questão, então, que nos reúne hoje. Né? O que seria saber escutar? Né? Então, estar consciente de que está ouvindo, ficar atento para ouvir. Eu gosto muito da etimologia, fiquei muito contente com as suas observações etimológicas. Desculpe interromper, Renata, primeiro desculpe a ela e com vocês, mas, por exemplo, teste de audiometria. É teste para saber se está ouvindo bem. Agora, teste de escuta, ainda não tem. O teste de escuta, eu acho que é o efeito que a escuta tem sobre o outro. Não é? O teste de escuta é o outro se sentiu escutado? Esse é o teste de escuta. Não é? Então, meus papéis. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria levantar para uma discussão que eu penso que depois a gente pode ter, bem gostosa, é pensar o seguinte, não é, que eu preciso me dispor a escutar, para poder escutar. Né? Eu preciso me dispor significa que o meu desejo é decisivo para escutar. E o meu desejo não é só a minha vontade, é o meu desejo. Né? Isso significa que eu sustento a minha vontade. Sabe quando a gente tem vontade de chegar no lugar e chega atrasado? Não tinha desejo. Né? Sabe quando a gente tem vontade de escutar uma coisa, mas se distrai? O desejo não era decidido. Então, eu estou falando de desejo. Né? Então, a escuta me solicita como sujeito. Ouvir me solicita só como o aparelho auditivo, como corpo. É isso. Mas escutar, não. Escutar me solicita como sujeito porque eu tenho que responder pelo meu desejo de escutar. É aí que eu escuto. É aí que eu, vamos dizer, que eu tenho uma disposição inicial que me permite vir a escutar. Né? Aí a gente tem que ver ainda se a gente consegue fazer isso. Mas a primeira coisa é o desejo. Né? Então, eu gostaria de, feito esse primeiro deslocamento, de propor, pensar nesse verbo, escutar, ou nesse ato, como uma experiência. Vou pedir licença para fazer uma referência à etimologia também, mas aí o senhor me corrige, porque o senhor é muito melhor do que eu nisso. Então, veja, experiência, né, do latim, então, esperire, que é tentar, provar. Tá certo, professor? Provar? Então, um ensaio, uma tentativa, para a gente pensar o que é experiência. Né? Tem um autor que eu gosto muito, ele chama Jorge Bondia. Ele é um educador. E ele propõe, para pensar a experiência, ele faz enfim, uma leitura
pessoal, audaciosa, mas que eu gosto muito, né? Porque ele vai falar o esperire do latim, a prova, né? E perire, que tem exatamente esse sentido, está na raiz de perigo também. Então, é uma tentativa, mas é uma tentativa que topa correr um risco, experiência. É uma tentativa que eu não sei no que vai dar. E o per, né? Que aí já do grego, através, então, nos dá mais ou menos a seguinte ideia, né? Fazer uma experiência é fazer uma travessia em que eu topo correr um risco. E é uma tentativa. É uma tentativa, é um ensaio. Eu vou pôr à prova alguma coisa. Né? E eu gostaria de propor para vocês que a gente pode pensar o escutar, que é esse escutar que vocês podem eventualmente se dispor a oferecer para uma pessoa, né? Que a gente pode fazer socialmente com um amigo, que a gente, enfim, do dia a dia, da vida, né? Como uma experiência. Usando esse mesmo autor, ele tem um texto muito bonito em que ele vai dizer o seguinte: a experiência, ele é espanhol, né? Então ele fala, lo que me passa, é o que me passa, não é o que se passa. Quando eu falo de experiência, não é o que acontece, é o que me acontece. Não é o que toca, é o que me toca. A experiência não é o acontecimento, é o efeito do acontecimento sobre a minha pessoa. Se eu digo eu tenho uma experiência, é porque eu estou me referindo a alguma coisa que aconteceu comigo. Eu estou totalmente implicada subjetivamente na experiência. É claro que a gente pode falar de experiência de uma maneira muito superficial, né? E de acúmulo de experiências, que é a coisa que a gente mais faz, né? Acúmulo, mas não vivência. Eu não estou falando de acúmulo, estou falando de vivência, né? Então, pensar que a experiência diz respeito ao que me afeta, a maneira como os acontecimentos me afetam. Quando eu comunico uma experiência, eu não dou notícia do acontecimento, eu dou notícia de mim. Né? Quando uma pessoa diz, me aconteceu isso, uma mãe diz, meu filho, ela está falando dela. Não é a doença, não é isso, não é o que exatamente está acontecendo ali. Não, não. É como isso a afeta, o que significa para ela, né? Para ele. Então, para viver uma experiência, eu preciso ter uma certa abertura para ser afetado pelas coisas, né? Para ser movimentado pelas coisas. Eu disse que ia voltar nesse verbo pegar, né? A gente fala pegar, eu gosto de pensar em pegar. A experiência me pega. Às vezes, coloquialmente, as pessoas dizem, eu vi um filme que me pegou, li um livro que me pegou. O que é pegou? Pega mesmo, a experiência pega. Não é mais que você está ativamente, simplesmente ativamente fazendo uma experiência. Você já é passivo também, você sofre a experiência. Eu gosto de pensar que a gente sofre a experiência. Né? Ela nos movimenta, nos arrasta, quando é experiência. Então, ela nos modifica. Nós vivemos muitos acontecimentos durante o dia. Quantos desses acontecimentos são experiência? Eu recebi uma mensagem agora no Sabor dos Acontecimentos da semana passada de um colega e ele dizia assim, eu fui já ali, já pensei, foi na quinta-feira, e era mesmo. E ele contando as coisas que ele viveu lá, né? O que ele viu, o que ele sentiu, o que ele pensou, as perguntas que ele ficou fazendo para ele, ficou contando essas coisas, né? Então, é um relato de experiência. É completamente diferente de, no dia seguinte, abrir os jornais e ler as notícias, que informam. A experiência não é informação. Aliás, a informação e a ânsia que a gente tem por informação, às vezes, empobrece a nossa experiência. Porque a informação, ela é pretensamente, nunca totalmente, a gente sabe que isso não existe, mas ela é pretensamente objetiva, né? É o relato do fato. A experiência, não. A experiência é esse giro que eu tenho que dar para pensar como isso mexeu comigo, como isso me pegou. Né? Então, essa é a perspectiva que eu quero adotar para pensar sobre escutar. Né? E o que seria escutar, então, dessa perspectiva? Fazer uma experiência de escutar.
E a minha proposta é que escutar é uma experiência com a subjetividade do outro. Então, mais um pouquinho. Se eu penso que escutar é uma experiência, então, é uma experiência com a fala, não é? Então, lembra lá, né? Narrar e ouvir. Então, eu escuto o quê? Eu escuto o que o outro fala. Não são só as palavras, porque a gente escuta o silêncio, né? As canções que a pessoa faz, onde a pessoa faz pausa, onde a voz embarga, a gente escuta isso tudo, né? Não é a mesma coisa escutar e ler. Se você lê um texto, né? Por exemplo, esse livro, né? Muito interessante, por melhor transcrita que esteja a fala do sujeito, não é mais fala, né? Já é um escrito, eu perco alguma coisa da entonação, alguma coisa do que eu posso ver no corpo, eu perco, né? Mas eu escuto a fala. Mas o que é a fala, né? A fala, ela marca o que o outro é. Ela diz o que o outro é. Ela é a inscrição da subjetividade do outro. Por quê? Então, o professor Regis já falou disso. Eu vou falar alguma outra coisa. Nesse mesmo sentido. Nós falamos porque nós precisamos falar. Porque nós somos seres que precisam simbolizar. Nós não temos como dar contorno para as nossas experiências e nem contê-las e nem suportá-las sem palavra. Isso começa no dia que a gente nasce, isso acaba no dia que a gente morre, né? Então, o nenê chora e alguém tem que dizer: está com frio, está com fome, meu querido, é cocô, está sujo a fralda, está com medo, se assustou. Alguém fala. E essas palavras é que vão dando sentido para a experiência. Nós precisamos das palavras para dar sentido para a nossa experiência. As palavras dão o sentido da nossa experiência. É muito fácil a gente reconhecer isso se a gente pensa nas crianças bem pequenas, né? Tem uma historinha com um filho meu que eu gosto de contar para ilustrar isso, porque eu acho que ela é muito elucidativa e todo mundo pega o espírito. O meu menino mais velho chegava em casa na hora do almoço e chorava muito. Ele tinha uns 4 anos, estudava de manhã. Então, eu pegava da escola, chegava em casa e ele chorava, mas um mau humor, aquela irritação de criança, né? E não tinha jeito dele se acalmar. E eu comecei a dizer para ele, falava assim: meu filho, isso é fome. E ele chorava, né? Irritadíssimo, e não parava. Filho, isso é fome, você está cansado e com fome. E aquilo durou uns dias, e um dia que ele olhou para mim e fez assim: é fome. Eu disse: é fome. Aí ele comeu e passou, né? Então, ele precisava de uma palavra que ele não tinha, porque ele era muito pequeno, ele não conseguia saber que aquele mal-estar todo era fome, cansaço, não tinha, né? A gente dizia para a criança: isso é fome, né? Isso é cansaço. Uma vez eu vi uma mãe de um bebê de 1 semana, ela fez isso, a gente faz isso intuitivamente com as crianças, né? Ela estava com o nenenzinho no colo, conversando comigo, que estava aqui à frente dela, e a pessoa que estava limpando a casa fez um barulho enorme, o neném fez assim, ela pôs a mão assim na cabeça do neném, mas muito rápido, né? E falou: oh, que susto! Né? A palavra contém, né? Não é que o neném entendeu o que é susto, mas ele começou a entender ali o que é susto, né? A gente poder dizer para uma criança: se assustou, já passou, não tem nada, tem perigo aqui, não tem perigo aqui, né? É fome, comeu, passou, né? Isso pode, isso não pode. Está com vontade, mas não pode. Tudo vai fazendo o contorno da experiência, né? O seu nome é esse, não é outro, né? A gente diz para uma criança: você é tão bonito, você é tão bacana, ou dizer para uma criança: mas que burro que você é. Tudo isso vai dando contorno para a experiência, e tudo isso, essa rede de palavras que começa lá e não acaba nunca, vai formando quem essa pessoa é. As palavras privilegiadas, as palavras bem ditas, as palavras mal ditas, né? São as palavras que vão construindo, né, na história da pessoa, o sujeito que ela é. Então, quando eu escuto o outro que me fala, né, a minha abertura não é unicamente para a fala,
né? Não é como se eu tivesse... Vocês lembram o Sivuca, uma vez, fez uma coisa muito bacana? Ele musicava a fala da pessoa, né? Ele, por exemplo, pegava a sua voz falando e transformava isso em notas, né? Exatamente como o senhor fala. Não é isso que eu estou fazendo, né? Eu escuto as palavras, eu escuto o sujeito. Então, a experiência de escutar, se é uma experiência de ser afetado por, é uma experiência de ser afetado pelo outro, pelo sujeito dessa fala. Então, é uma abertura para a subjetividade do outro. E aqui eu queria fazer uma pequena observação sobre quem é o outro, né? Porque a gente, quando fala do semelhante, né, às vezes a gente pensa no parecido. E é importante levar em conta que o meu semelhante é exatamente o meu não idêntico, né? O meu semelhante é o meu diferente. O meu semelhante é o não eu. É aquele que não é eu. Ele não é o que eu posso presumir. Ele não é o que eu posso imaginar. Ele é o meu diferente absoluto, né? Se ele é igual a mim no fato de ser humano, na sua dignidade humana, ele é totalmente diferente de mim, porque ele tem uma história e um encadeamento de palavras para dar sentido para essa história que é único dele. Não tem dois iguais, não tem dois parecidos. É absolutamente singular. A história de cada um, as subjetividades de cada um, absolutamente singular. Então, pensar que esse outro que eu escuto, escutar o outro, é escutá-lo na sua singularidade, é escutá-lo na sua diferença, é abrir-se para a alteridade, para essa qualidade de ser outro. Se eu o suponho, isso ou aquilo, assim ou assado, eu o anulo como sujeito, porque eu me ponho à frente dele. Escutar é uma coisa que a gente faz de uma posição recuada, né? Não sei se o senhor concorda comigo. A gente recua. Eu tenho que recuar da minha subjetividade e não imaginar nada. Não posso imaginar o que quer que seja. Não sei. Eu absolutamente não sei. Então, propondo para vocês, né? Escutar com uma experiência de abertura muito generosa, muito atenta para o outro, na sua singularidade, na sua subjetividade, na sua alteridade, sabendo que eu não sei. Eu não sei. Quem sabe é ele. Desculpem. O saber está nele, é um saber que ele, muitas vezes, não o detém. Em psicanálise, a gente fala assim, tem até um livro que tem esse título, Um Saber que Não Se Sabe. Quando o senhor diz assim para essa pessoa, a senhora tem uma força e a senhora vai encontrá-la, eu acho isso tão lindo, porque é exatamente isso. Quer dizer, o saber que está nela. Ela pode até não saber como que ela vai fazer, mas está lá. Né? Quer dizer, não é o senhor dizendo para ela, faça isso, faça aquilo, porque aí não, o outro não tem mais, não é mais sujeito, né, da vida dele, se a gente disser os caminhos, porque os caminhos que eu posso dizer são os meus, servem para mim, não sei se servem para ele, né? Então, escutar dessa posição de abertura para o outro e de recuo, é uma posição assim, vamos dizer, que tem que ser modesta, sabe? Assim, humilde. Eu não sei. E é verdade, não é uma humildade que fosse forjada. Eu não sei. A gente não sabe mesmo, né? Cada vez que vem uma pessoa falar comigo, eu não sei nada. Não sei. Não sei. Bom, terceiro ponto, muito rapidamente, já vou acabar. O que isso propicia, proporciona para aquele que é escutado? Né? Porque, veja, porque as pessoas falam, né? Então, as pessoas falam... Muito obrigada. Obrigada. Porque precisam falar. Porque quando você põe o sofrimento em palavras, ele sai
do campo da absoluta solidão em que a gente vive sem as palavras. Eu inscrevo o sofrimento, falando para um outro, eu inscrevo o sofrimento num laço. Eu tenho uma testemunha. Muitas vezes as pessoas falam para nós, e só o fato de você estar escutando, isso é um benefício enorme, porque é uma testemunha. O sofrimento vivido na solidão, ele é muito mais pesado. O que você pode fazer para uma mãe que está com a criança doente ali? O que você pode fazer para resolver o problema da criança doente? Pouco. Mas você pode escutar. E quando você escuta, né, e se torna testemunha, e escuta desse jeito, com essa abertura, com esse recuo, com essa disposição, com esse desejo, com essa humildade, você permite a essa pessoa inscrever o sofrimento dela num laço social. Num laço. Né? Isso é muito importante para nós. A gente precisa, assim, a gente não vive sozinho. A gente não vive sozinho para nada. Absolutamente nada. Quanta gente trabalhou para acontecer isso aqui hoje? Não tem nada que a gente faça verdadeiramente sozinho. Né? Você pode estar fazendo sozinho, mas já teve uma dezena de pessoas trabalhando antes de você. Não é? Então, a primeira coisa, né, que contornar com palavras aquilo que afeta o sujeito para um outro que escuta, insere isso num laço social. E isso é muito importante. Né? É um sofrimento que já sai do registro do desamparo. Né? E não é nada que você está amparando de fato no acontecimento, é a escuta. A escuta tem esse efeito. Né? E a segunda coisa que eu queria observar sobre o que se passa com o outro que é escutado é o seguinte, é que quando uma pessoa fala, ela toma distância do sofrimento dela. Ela faz assim, né? E ela ganha perspectiva, ela ganha visão. Porque a palavra é distância. A palavra é distância. Eu posso dizer assim, o meu pé. O meu pé está lá, mas está aqui. Mas quando eu falo o meu pé, eu não preciso mexer no meu pé. Se eu acabei de dizer o meu filho, ele está lá, dormindo, provavelmente, espero. Mas ele se faz presente na palavra. Então, a palavra é a ausência da coisa. Né? Então, quando eu ponho um sofrimento em palavras, eu saí da coisa. Entenderam isso? Porque, vamos dizer, a coisa... Não estou falando de uma maneira... Vocês me digam se não dá para entender. Né? Estou falando sem termos técnicos. A coisa é real. O filho está doente. Real. Dizer, meu filho está doente, eu estou sentindo isso, me tirou da coisa. Eu tomei distância. Vocês entendem isso? E essa tomada de distância, ela é muito importante, porque esse é o efeito que eu chamo de reorganizador da palavra. A palavra reorganiza a dor. Ou ressignifica a dor. Então, de novo, eu dou outro significado, outra ordem para essa dor. Acabou a dor? Não acabou a dor. Não se trata de acabar a dor. Se trata de tomar distância e poder fazer com isso alguma outra coisa. Que coisa? Não sei. A força está em você, minha querida. Você vai achá-la. É lindo isso. Né? Vai achar. Vai achar. Alguma força vai achar. Né? Então, essa distância, né, não precisa ser um analista para propiciar para o outro essa experiência. Né? Não precisa. Em análise se faz isso, é uma outra escuta. Né? Mas essa escuta que você se dispõe a fazer, por exemplo, tinha lá no filme de vocês, uma pessoa que estava contando uma história comovente. Né? Todo mundo, eu chorei, fico pensando, todo mundo vê isso aqui e chora. O Luiz Crescenzo, pois é, essa história lá na matéria, a mãe que entregou o filho para adoção, depois... Bom, isso é um negócio, né? Você chora. Quando a pessoa fala, né, para aquela pessoa que está escutando ali,
Se quem escuta, de fato, escuta e não ouve, né? Se quem escuta não acha que tem a solução para aquilo, ou que tem que ter uma solução para aquilo, se quem escuta, escuta, só para o outro poder falar, já é uma experiência que reorganiza para o próprio sujeito, porque ele se escuta. Então, esse é o terceiro deslocamento, que é pequenininho de novo, né? Escutar o outro é dar para o outro a possibilidade dele se escutar, né? E quando ele se escuta, né, ganha distância, ele pode se reorganizar, reorganizar a dor, né? Bom, acho que é isso. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, professor Regis. A gente vai abrir agora para as perguntas, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes, essa é a hora. Boa noite. Meu nome é Estevam e eu quero fazer uma pergunta para o professor Regis e para a Renata, que as pessoas têm muitas necessidades de falar, todo mundo fala muito, mas escutar, as pessoas escutam um pouco. E até aqui, né, nessa palestra eu notei isso, que quando a pessoa fala, a pessoa se expande, a pessoa tem um benefício a quem fala. Mas a quem escuta não tem muito, não tem a contrapartida, ou a contrapartida não é necessariamente igual, né? Porque quando eu estou escutando, eu estou, na verdade, colocando a pessoa num tripé e ela está expandindo o seu eu e eu estou apenas escutando, né? Eu estou, na verdade, me anulando e deixando e ouvindo a pessoa. Essa seria a pergunta 1. A pergunta 2 é a figura que eu pensar seria num sábio, que o sábio fala muito pouco, né? Eu até já ouvi falar. Ninguém imagina um sábio falando pelos cotovelos. O sábio ele sempre fica em silêncio e no final ele dá aquela pincelada, ó, é isso, né? E aí vem, se quando eu falo, eu estou expandindo a minha existência, então o sábio ele não tem essa necessidade, o sábio ele ouve, qual que é essa existência do sábio? E quero agradecer a brilhante palestra de vocês, eu gostei muito, primeira vez que eu venho aqui. Parabéns. Assim? Acho que está desligado, Larissa. Ah, está ligado? Então nem preciso fazer nada. Estevam. Obrigada. Obrigada. Eu não tenho certeza de ter entendido a sua colocação. Você vai me dizer se eu não tiver entendido? Não sei se quem escuta se anula. Acho que não. Vou dizer por quê. Como eu penso que escutar tem relação com o desejo de escutar, se eu escuto, estou totalmente dentro do meu desejo. Então, não me sinto anulada. É verdade que há situações em que não se trata tanto de que alguém queira escutar, mas de que o outro não para de falar. Então, isso acontece na vida. Mas se a vida não é só isso, eu acho que tudo bem, né? É assim, né? Para a proposta de vocês, que é escutar histórias de vida, né? Escutar as pessoas quando vocês vão assisti-las no trabalho de vocês, eu acho que é o momento de escutar mesmo, né? E é por isso que, para mim, parece, e eu quis propor isso para vocês, que só dá para escutar se tem desejo de escutar. E ninguém é obrigado a ter desejo de escutar. Ninguém é obrigado a ter desejo algum, na verdade. O desejo é livre. Às vezes a gente pode, às vezes a gente não pode fazer aquilo para o que o nosso desejo aponta, mas o desejo ele é livre. Ele é o que ele é, né? Então, não sei se te ajuda com a sua questão. Eu podia tirar, né?
procurei ouvir com muita atenção, mas também não tenho certeza de ter entendido bem. Mas, pelo menos, vou digredir um pouco sobre o tema do Estevão. É preciso que nós sempre distingamos a comunicação individual ou de pequeno grupo eu digo no máximo 3 pessoas, da comunicação coletiva. Então, imagine se os griots convidassem todos que estão aqui presentes a falarem ao mesmo tempo. Isso seria absolutamente anárquico. Agora, quando, na verdade, eu me desloco de casa e venho a uma reunião como essa, é porque o meu desejo é ouvir os pontos de vista que serão colocados. Então, estou muito afinado aqui com Renata, entendendo isto, que o fato de se estar num meio coletivo ouvindo não anula em nada a pessoa. Intimamente, ela levará consigo ideias colocadas, não para aceitá-las passivamente, mas para ir discutindo consigo mesmo aquilo que foi ouvido. Então, esta é a coisa. Quer dizer, quando eu tenho um encontro na minha casa, eu gosto muito de ter encontros, porque eu costumo dizer o seguinte, que há pessoas que colecionam selos, há pessoas que colecionam moedas, há pessoas que colecionam objetos antigos, eu coleciono encontros humanos. Então, como sempre na minha casa eu tenho os meus encontros com muitas pessoas, quase que a semana toda. E quando estamos 2, 3 pessoas, essa é uma realidade. Essa é a comunicação praticamente individual, porque as 3 pessoas podem tanto ouvir quanto expor os seus pontos de vista e as suas emoções e tudo mais. Agora, se eu vou a um ambiente coletivo como este, como tantos outros, eu me desloquei de casa pelo meu desejo, eventualmente, de ouvir os pontos de vista com os quais eu discutirei, eu mesmo discutirei. É enganoso quando se imagina que qualquer pessoa que fale em público está como um pastor ou um padre querendo converter o grupo, né? Verdade. A pessoa, quando fala, ela faz uma proposta cognitiva. O que significa isso? Olha, caminhe junto comigo, meia hora, no máximo 40 minutos, e vá olhando pelas janelinhas que eu costumo olhar. Depois você pode gostar ou não. Você pode assimilar ou E me deixar contar, de lado. né? Hein? E me contar o que você achou, né? De preferência. De preferência, se puder Que aí contar. vira o tal do bate-papo. Né? Mas eu quero que Estevão entenda muitíssimo bem que a minha maneira de responder não é uma contestação à sua pergunta. Eu sou muito agradecido à sua pergunta. É apenas a busca de esclarecimento, realmente, da escuta e da fala, dessas 2 possibilidades que fazem o existir humano. Muito obrigado. A minha pergunta, eu gostaria que, para mim, poderia ser os 2, né, se pode responder. Hoje, na mídia, você vê muita assim, mensagem dizendo que afastar de pessoas negativas, que a gente tem que ser positiva, procurar as pessoas mais positivas. Só que nós que escutamos, quer dizer, escutamos histórias de vida, nós encontramos, a maior parte, o negativo. E é um momento de caridade. E eu acho que, e quando você vê quem é que está divulgando essas mensagens para não ouvir as coisas negativas, você vê que a pessoa tem uma bagagem de vida, mas acho que não compreendeu a vida ainda, né? Como é o nome da senhora?
Mariana. Dona Mariana, é muito interessante a sua pergunta, como foi interessante a pergunta do Estevão. Muito interessante a sua pergunta, porque aquilo que disse a nossa psicanalista, que é a Renata, não é? Embora ela não pretendesse fazer psicanálise na sua fala, o que disse a Renata é fundamental. Quer dizer, não adianta nós termos uma grande bagagem se nós não tivermos o gosto da convivência humana e a alegria latina da caritate, que é cuidar amorosamente do semelhante. Eu vivi 44 anos dentro de universidade. Conheci pessoas maravilhosas, de uma disponibilidade maravilhosa ao semelhante, ao ser humano, da mesma maneira que conheci pessoas que tinham o apelido de mariachis. Eu vou explicar o apelido. Eram orientadores e professores, lá, tanto da Unicamp quanto antes. Antes eu trabalhei 16 anos na PUC, 14 na Unicamp, né, até me aposentar. Então, eu tinha uma orientanda, uma peruana, muito interessante, uma doçura de criatura. E ela disse assim, é tão bom conversar com certos orientadores, já com outros são mariachis. Eu falei, mas como é que é essa coisa de mariachi? Ela falou assim, os mariachis, eles andam sempre em formação diagonal, o mais importante sabido na frente, o músico mais importante sabido na frente, o piorzinho atrás, até o piorzinho fica lá no fim da formação diagonal. Ela falou, e grande parte dos professores orientadores, você olha, eles estão com seus orientandos assim, em formação diagonal, igual os mariachis no Chile. Então, no México, né? Então, a coisa é, gosta-se ou não se gosta de escutar o outro com interesse, com o desejo de que o outro sinta a verdade desse interesse e com o desejo também de ter alguma pequena resposta, mais no sentido de responsária, de uma frase que seja, 2 frases, 3 frases, que sejam um tipo de orientação que a pessoa receba. Agora, ninguém se iluda que sem caridade no coração, sem amor ao próximo, isso tudo será vão. Isso tudo será vão. Portanto, muito obrigado pela pergunta da senhora, que é muito apropriada. Obrigada. Descobri que eu posso tirar isso daqui, né? Obrigada. Eu me pergunto, o que é uma pessoa positiva? Diante de alguém que me diga que eu tenho que me envolver com pessoas positivas. O que será que é isso? O que é uma pessoa positiva? Não é pilha. Não sei o que é isso, né? É uma coisa interessante isso, mas é sintoma do nosso tempo. Eu acho que a gente precisa observar certas coisas do tempo, né? Por exemplo, a gente vive num tempo que não tolera muito tristeza. Porque, aparentemente, positivo é o alegre, né? E o negativo é o triste, cabisbaixo, né? O moribundo, o pobre, o deprimido. Eu não sei. Então, existe vida sem tristeza? Existe vida sem sofrimento? Não existe isso. Por que a gente precisa viver num mundo maníaco, né? O EBA, uma coisa. O que é isso? Não faz sentido, né? A gente vive um imperativo de gozo. Eu chamo assim, imperativo de gozo, né? É assim. Nós temos que ser seres gozantes o tempo todo. Tudo tem que ser ótimo, maravilhoso, para cima, legal, alegre, faz ginástica, está se esfalfando com aquela risada na cara. Eu não consigo entender. É uma coisa que não faz muito sentido, né? É um apelo para uma alegria artificial, né? Artificial porque é impossível estar alegre o tempo todo, é impossível estar contente o tempo todo, a gente se cansa, a gente se frustra, a gente se entristece, né?
E você observar, porque você falou de mídia, né? Então, tudo nos convida a um gozo ilusório, como se ele pudesse ser o tempo todo sustentado por nós. Não é, né? Não é verdade isso. Eu acho muito importante a gente prestar atenção a esse tipo de coisa, porque vamos dizer, são convites que nos arrastam, né? Nos arrastam. Nós queremos que as crianças se divirtam, que sejam felizes, a criança não pode ficar triste. Não ficar triste, né? Faz parte da vida. Então, acho que essa história, né, a gente tem que se relacionar com pessoas positivas. Eu penso nisso como um engodo, né? Uma falsa afirmação, ilusória, e que muito, muito ruim, pelo seguinte, tem um efeito muito ruim, porque a gente vai ficando despreparado para lidar com a tristeza, né? A tristeza tem que estar entre nós, não precisa ser proscrita, né? Como se fossem os deprimidos são os leprosos antigos, né? Ninguém pode estar deprimido, como se fosse um defeito, um erro moral, né? E não é, faz parte da vida. Eu queria um pouquinho, à guisa de uma nota de rodapé, que a Renata explicou tão bem, eu queria lembrar um fato muito importante para nós, brasileiros. O escritor Humberto de Campos, ele viveu 48 anos apenas. Aos 44 anos, ele era membro da Academia Brasileira de Letras. Este homem nasceu no município mais pobre do país, no Maranhão. Nasceu no município mais pobre do país. Começou a trabalhar para auxiliar a mãe a sustentar os irmãos com 11 anos de idade. Então, ele era uma pessoa, os seus contemporâneos o descrevem como uma pessoa muito tímida e muito quieta. Muito quieta, ele. E aí, na família, diziam para ele assim: você não vai falar? Você só fica ou no seu escritório, ou sentado aí no sofá, pensando na morte da bezerra e pensando. No entanto, um país inteiro ouviu esse homem. Foi dos escritores mais lidos, dos cronistas mais lidos da história do país. E numa das suas crônicas ele dizia: sou silencioso, mas realizado dentro de mim. Então, por que eu estou contando isso? Porque há pessoas que encenam uma alegria que a gente percebe que é encenação. Quando a pessoa é alegre, ela contagia, ela nos contagia com a sua alegria. Mas há certas encenações de alegria, certas encenações de diversão, que lembram muito Pascal, quando ele dizia que divertimento preciso tomar cuidado com divertimento, porque a palavra significa divertir, quer dizer, mudar o rumo da vida. E mudar o rumo para um lado que não encare a vida, mas transforme a vida numa brincadeira. Isso é o que é a encenação. Então, muito, muito afinado com a doutora Renata, eu diria isto, que todo ser humano traz em si as suas imperfeições, as suas dificuldades íntimas, as suas íntimas contradições, os seus sofrimentos íntimos ou não, mas todo ser humano tem também oportunidades de grande alegria. E a vida do ser humano é dessa forma. Então, essa coisa de o poder do pensamento positivo, essa coisa do só o pensamento positivo,
os famosos livros de autoajuda, eu tenho uma desconfiança danada desses livros. Né? Eu acho que autoajudaram os autores, mas não ajudaram o público muito, não. Né? É, o segredo, né? O segredo. Então, é essa coisa, só, desculpe, para complementar. Olha, a gente vive no mundo do eu quero é ser feliz. Eu quero é ser feliz. É pouco, viu? É pouco querer ser feliz. Eu acho. Obrigada a vocês. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Bom, a oportunidade foi dada, o debate está muito interessante. Ninguém mais quer falar nada? Ou fale agora o cálice para sempre, não é? Pois é, nós tivemos a oportunidade de participar desse debate, dessa palestra, dessa nossa conversa, com duas pessoas notáveis que eu acho que explicaram bem para nós esta arte de ouvir ou de escutar, melhor falando, de escutar. E se ninguém mais tem alguma colocação, nós damos por encerrado esse debate, agradecendo a presença de vocês, em nome da Associação Griotes. Muito obrigada, professor Regis. Muito obrigada. Os dois se confraternizam e nós esperamos, assim, a atenção de vocês para o próximo dia 13 de julho, no Largo lá da Catedral, onde estaremos desenvolvendo novamente a arte de escutar, hoje com novas perspectivas, com novos entendimentos sobre essa arte difícil, mas maravilhosa. Porque falar, nós falamos muito, né? Mas agora nós vamos aprender a escutar assim, com bastante amorosidade, com bastante carinho, com caridade. Obrigada a todos vocês. Boa noite.